muito variadas, pois, uns são mais velhos espiritualmente que outros. Uns ainda dormem na ignorância, outros já estão despertando para o entendimento espiritual. Não existe felicidade no meio deles, por não haver perfeição. Somente os espíritos perfeitos gozam de plena tranquilidade de consciência. Muitos chegam ao mundo espiritual, provindos da carne, cheios de mazelas e paixões que os fazem sofrer pelos processos de lembranças indesejadas. Para se esconderem das regressões da memória, pedem imediatamente para voltar à carne, que lhes abafa as fortes lembranças dos fatos acontecidos, de modo a surgir nos seus caminhos, como problemas, dores e decepções, e uma gama de sofrimentos para limpar a consciência entulhada de processos mentais criados por eles mesmos. A reencarnação é uma bênção de Deus para as criaturas, como sendo uma esponja mágica sorvendo todos os resíduos mentais desprendidos dos desconcertos da mente. A educação da mente é o primeiro passo, pois a seleção das ideias cooperará para a paz do coração. Compete a nós outros trabalhar com Jesus. Somente a vivência de modo esplendente no Evangelho nos dá coragem para a libertação, mesmo que nos custe caro a renovação. Os espíritos errantes nunca são totalmente felizes, pois, ainda erram. Por mais conhecedores que sejam das leis naturais, se encontram envolvidos nos dramas das paixões que destilaram na terra, criando embaraço para os seus próprios passos. No entanto, ninguém deve esmorecer no caminho, porque não falta estímulo para todos os trabalhadores da vinha. Os fardos pesam e os jugos são incômodos, mas mãos invisíveis nos ajudam, dependendo da nossa disposição de melhorar. Cada criatura de Deus pode acumular celeiros por dentro. O mérito pertence ao trabalhador sincero, e a todos é oferecido um salário compatível com os esforços apresentados. É preciso que o encarnado aproveite a sua estadia na matéria, que analise sua vida e se esforce para melhorar em todas as direções. Não lhe faltam apoio, instrução, nem mesmo exemplos dignos de serem imitados. Não se deve esperar passar para um outro lado para os devidos consertos morais. Isso é um engano dos preguiçosos. Comecemos hoje mesmo a nossa reforma moral. Os costumes velhos devem ser esquecidos, desde quando eles não correspondem à verdade que todos conhecem por intuição divina, que vibram dentro de todos, por ser lei eterna. Sempre falamos que não existe felicidade na terra, por ser ela a morada de espíritos falíveis carregando o fardo da carne. Porém, o tempo mostrar-nos-á que o planeta está subindo na escala dos mundos, e está quase chegando em outra dimensão, de modo a melhorar sua posição ante os mundos superiores. Jesus se encontra no leme dessa operação, e o paraíso está próximo para os homens. Quem herdar a terra começará a sentir os primeiros raios da felicidade, quando o amor deverá irradiar-se como o sol de Deus a alimentar as almas. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 232, Viagens dos Espíritos Errantes. Os espíritos errantes podem viajar como turistas a outros mundos mais elevados, não obstante, necessário se faz que tenham preparo para tal empreendimento. Os prêmios somente vêm ao nosso encontro por merecimento. Muitos espíritos, ao desencarnarem, permanecem na atmosfera do planeta, nas condições que deixaram o corpo. A consciência da liberdade em plenitude vem somente para aqueles que completaram a ronda da educação, nas linhas de todos os entendimentos dos ensinos de Jesus, o Cristo de Deus. Ao deixarem o corpo, muitos são convidados a passeios em mundos melhores, de maneira a estimularem seus corações uma vontade poderosa de se melhorarem moralmente, e em tais circunstâncias eles trabalham com todas as suas forças para a aquisição dos valores imortais da Boa Nova. A doutrina espírita é esse convite de Jesus, ela nos mostra as oportunidades que os seus nos oferecem. Se o encarnado começar a se transformar, como se esforçaram e venceram os discípulos do Mestre,
estará em preparo para essas viagens encantadoras que vêm a serviço da nossa esperança, nos mostrando que existe a felicidade. Essas viagens não se fazem a sós, existem grandes almas que se dispõem a nos guiar, ensinando-nos, ao mesmo tempo, a respeitar, compreendendo as leis imutáveis da natureza divina. Quando nos encontrarmos em completa posse da fé que nos assegura a estabilidade, nos entregaremos aos caminhos da perfeição, mesmo que eles pareçam ser de um preço excessivo para nossas forças. O mundo, do modo como os homens o veem, cheio de tribulações, de guerras, de pressões e de toda a ordem de negatividade, é uma escola grandiosa, onde existe o princípio de todas as qualidades espirituais. Muitos dos mestres, sob a direção do Mestre Maior, neles se encontram a ajudar os homens a abrirem os olhos e aguçarem os ouvidos, para verem e ouvirem os convites da verdade para os tornarem livres. Mesmo envolvido nos fluidos da carne, deve o encarnado se preparar para futuras excursões ao mundo espiritual, começando a melhorar e fazendo esforços no sentido de aprimoramento espiritual, que os anjos do Senhor seguir-lhe-ão em todas as suas labutas de conquistar e vencer a si mesmo. Comunguemos com o bem em todas as suas divisões, amemos em todas as suas amostras de luz, e confraternizemos da maneira que a universalidade nos ensina, que já teremos dado um passo para a luz da verdadeira alegria. É preciso que todos compreendam que pelo simples fato de deixar o corpo físico por meio do chamamento do que chamamos morte, não se encontra a alma na inteireza dos seus poderes. Tudo isso depende do aproveitamento que teve dos convites do amor, quando na carne. Tudo é orientado pela justiça. Entreguemos o trabalho ao amor, de modo que a caridade brilhe no nosso coração de aprendizes de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos deixam os corpos e continuam a viver como se estivessem presos à carne. Por falta de preparo dos sentimentos, o coração preso às paixões forma laços difíceis de serem destruídos. Não basta somente decorar as páginas luminosas do Evangelho, é preciso que o entendamos e, acima do entendimento, que venhamos a vivenciá-lo. Quem vive o amor se encontra livre de posse de qualidades que o levarão às viagens instrutivas e salvadoras para os caminhos da perfeição. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 233, Os Espíritos Purificadores e os Mundos Inferiores. Os Espíritos purificados descem aos mundos inferiores, e fazem isso com frequência, para ajudarem no progresso dos irmãos ali estagiados, por força do mesmo progresso. Essa é a bondade de Deus se fazendo pelos canais de seus filhos despertos pela verdade. Quantos deles se encontram trabalhando na terra envolvidos nos fluidos da carne e fora dela, aliando-se com as forças da natureza, as quais conhecem com profundidade. O grande amor de Deus pelas suas criaturas se mostra pelo trânsito de seus filhos puros em todos os mundos, levando a presença benfazeja, mostrando a todas as criaturas que existe a felicidade, e acendendo em seus corações a esperança. Os espíritos purificados são mãos do Senhor que ajudam e consolam sem que, por vezes, os vejamos ou sintamos essa caridade feita com uma mão para que a outra não perceba. Os espíritos puros reúnem, pelo convite do coração, espíritos que queiram melhorar, e os instrui para que o benefício rente à terra seja maior. Eles podem ficar mais visíveis aos seus companheiros e mesmo aos seus iguais, mostrando o amor do Pai para com todos os filhos do coração. Muitos são chamados para esse labor da caridade que dá vida, porém, poucos são os escolhidos, no dizer do Evangelho, porque nem todos persistem, despertando as faculdades de servir até ao fim. Mas, os que ficam sentem o conforto e nos sentimentos e o apoio da consciência. No mundo, acontece do mesmo modo. Os benfeitores da espiritualidade estão persuadindo constantemente a todos de boa vontade para a renovação dos velhos hábitos, substituindo-os por virtudes compensadoras, de modo a dirigir e alimentar o coração.
A doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec é, pois, um convite de Jesus aos habitantes da Terra, para que essa humanidade silencie os aparelhos de carnificina e gaste os recursos no alívio aos que sofrem, despertando, assim, o homem de luz, dentro do homem que ainda vive nas trevas da ignorância. Mas, graças a Deus, o aviso de Jesus já se encontra no meio de todos os povos. Ouve quem tiver ouvidos para ouvir. Os tempos são chegados. O progresso, em todas as latitudes, é prova de que os mensageiros da verdade estão comandando as inteligências, mesmo que seja nas limitações que o respeito ao livre-arbítrio impõe. Mas, mesmo assim, muito tem sido aproveitado, e o mundo está às portas da transformação. De sorte que Jesus ficará mais visível nos corações e possam todos escutar sua voz. A paz seja convosco. Se queremos purificar nossos sentimentos, os recursos são enormes, basta procurá-los. Eles são guiados pelas inteligências que não esquecem os homens. O Espiritismo, como sendo a lembrança mais pura do cristianismo primitivo, constitui uma bênção de Deus, para que os espíritos envolvidos nas paixões humanas se capacitem para as devidas defesas, alcançando a sublimidade do amor e da caridade. Muitos espíritos medianos já se encontram no corpo físico cuidando da lavoura do Mestre, com uma semeadura de luz que desperta a promessa da fonte de água viva nos corações. O Cristo está ciente dessas verdades e suas mãos divinas os acompanham, para que o celeiro se faça com brevidade. Lembremo-nos de que os espíritos purificados se encontram ao lado dos de boa vontade, de forma que o Evangelho de Jesus se estenda por toda a terra, sob as bênçãos de Deus. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 234, Mundos Transitórios. Deus não se esqueceu de nada que poderia educar seus filhos. Como o Senhor do Universo, criou todas as coisas objetivando a luz, e dispondo meios para a educação de todos os seres. Existem, no espaço, mundos transitórios capazes de fornecer aos espíritos errantes, meios para escalada maior. Ali, eles aprendem os segredos do amor e da caridade, pelas portas do sofrimento, cuja força lhes fala mais alto ao coração. Quem já se encontra desperto para o entendimento da verdade, que aproveite o tempo, porque o desleixo pode levar a dores maiores, para mundos onde o ranger de dentes de que nos fala a Bíblia lhe fará angustiar o coração. Os espíritos que se encontram em cursos intensivos na Terra, buscando a verdade, devem aproveitar essa escalada, dando o que tem na aquisição desses bens da alma, pois a perda desses chamados pode lhes custar caro para outro encontro com Jesus. Pode-se dizer que, em comparação a outros mundos inferiores, a Terra se encontra no caminho dos céus. Nela existem grandes mestres à espera dos homens de boa vontade, convocando seus corações para as reformas espirituais necessárias à consciência. Abramos os olhos e vejamos, aguçemos os ouvidos e ouçamos a palavra de Deus por variados canais a nos convidar para a libertação espiritual. Estamos na época de limpar a consciência de fardos pesados, de aliviar os jugos do magnetismo inferior de vidas pretéritas. Nos mundos transitórios podemos encontrar espíritos de várias escalas, recebendo lições de acordo com as suas necessidades de ascensão, porém, a bondade de Deus é tão grande que ele não deixa faltar seus anjos junto a esses seres errantes, para instruí-los, ensinando-lhes a amar. Em seus corações aparecem rudimentos de virtudes, com tendências de crescimento espiritual. Lembremos Jesus quando disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas, as moradas são inúmeras no espaço imensurável. São incontáveis os mundos que servem de casas para todas as qualidades espirituais, dando a cada um o que deve receber na pauta da verdadeira justiça e do amor." Os mundos, igualmente, ascendem na escala evolutiva, no percorrer dos vivos. Não somente as almas evoluem, a matéria as acompanha de acordo com as necessidades que o progresso lhe impõe.
Tudo cresce pela vontade do Criador. O nosso mundo já passou por inúmeros degraus e hoje ele já figura dentre os mundos que estão alcançando a regeneração. Ele será um paraíso, e quem herdá-lo será escolhido para desfrutar do que plantou nessa vinha de Deus. O Cristo desceu das esferas iluminadas para se juntar aos homens, doando o seu coração de luz em forma de livro sagrado, escrito por Deus. Essa herança divina se desfruta mesmo no mundo espiritual. O que fazer desse celeiro inesgotável? Devemos responder pelo exemplo, fazendo vibrar nossos corações no amor e na caridade, por minutos, dias e horas, anos e séculos consecutivos. Aproveitemos o tempo na aquisição do bem, que esse bem-ser nos há de grande valia na seleção do progresso, que nos pode levar a mundos venturosos. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 235, Progresso constante. Certamente que os espíritos progridem em estágio nos mundos transitórios. Em qualquer lugar onde as almas que se encontrem, o despertamento, mesmo que seja vagaroso, é um fato inconteste. Nada para em todas as escaladas da vida, desde o vírus ao anjo. A lei de crescimento foi estabelecida pelo Criador de todas as coisas. Devemos estar cientes de que a vontade de progredir, a consciência da alma de avançar pelos esforços próprios, acende no íntimo uma luz, cuja disposição nos levará a maior ritmo de crescimento. Pode-se, em uma só reencarnação, ganhar o tempo que poderia levar muitas delas. Jesus foi quem nos deu as modalidades do despertar para as realidades com mais segurança. O seu Evangelho nos mostra o caminho, basta segui-lo com honestidade e amor. A confiança é força da fé. Estamos no fim de uma jornada, que dá início a outra maior, e é sempre nessas épocas que os céus desce com todo o fulgor, como bênção do Pai, para todos os filhos que possam entender o seu chamado. A mediunidade é tão velha quanto o mundo, mas ela, disciplinada, procede das mãos do Cristo, que motivou em seus discípulos essas qualidades valiosas em favor dos que sofrem e choram. As mensagens que descem do céu à terra são inúmeras, todos os dias, em todas as nações do mundo, contudo no Brasil elas são mais acentuadas, orientando, assim essa pátria para ser o coração que pulsa, emitindo luz a todas as outras. O futuro nos dirá que tudo que hoje amedronta os homens doutos e ignorantes, foram alertas para que eles pudessem conhecer Jesus, conhecendo a verdade. Todos os planos foram traçados por Deus, no crescimento das criaturas. Não devemos temer. Temer o que, se os homens, por enquanto, não sabem o que fazem. Jesus é o diretor espiritual do planeta com o consentimento de Deus, Ser Supremo, e onisciente das suas qualidades e das suas criações. Quem tem confiança na divindade, está livre de temores. Os espíritos que vão aos mundos de regeneração levam o propósito de se melhorarem, mas carregam consigo as suas paixões em diversas formas, e lá haverão de se livrarem delas, para que a consciência fique marcada pela tranquilidade e o coração dê sinal de liberdade espiritual. O progresso é constante, no entanto, depende, de certa forma, do espírito. O espírito pode se elevar com mais rapidez, assistido pelos anjos do Senhor, se logo entender a mensagem que parte de todos os lados. A passagem pelos mundos transitórios é uma chance para o espírito, é o sinal de que compreenderá logo as leis, e a demora neste mundo é curta, trazendo consigo lições imortais, onde o amor estabiliza a própria vida, e a caridade assegura luz para todos os caminhos que porventura trilhar. Quem conhece Deus e nele confia está bem onde a natureza lhe convidar para ir. Nada teme, porque em todos os lugares se encontra o Senhor nos abençoando e nos livrando de todo mal, onde esse possa nos prejudicar. O objetivo dos espíritos é chegar aos mundos superiores, onde tudo é claridade, onde o amor é lei em todos os movimentos e a caridade é o clima de todos os seres. Esforcemo-nos, que todos estamos a caminho da perfeição.
Que Deus nos abençoe e que Cristo nos acompanhe nas nossas decisões para o bem imortal. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 236, Progresso no mundo transitório. Deus, na sua grandiosidade sendo a inteligência suprema do universo, não iria criar os mundos somente para sua satisfação e dos espíritos. Todos eles têm sua missão em variados esquemas que o progresso aciona. Os mundos transitórios, que recebem espíritos de todas as naturezas, evoluem com as almas que nele habitam temporariamente. Nada estaciona, há leis para governar tudo que existe na criação. Os espíritos errantes habitam mundos nos quais, por vezes, permanecem em espírito, visto que essas casas do universo ainda não se encontram com capacidade para lhes fornecer corpos materiais. Somente com a marca do tempo e as bênçãos do Criador eles vão se preparando gradativamente para tal empreendimento. É, pois, a higiena tanto falada nos livros sagrados, capaz de educar as almas, ou dar algum toque de transformação aos espíritos endurecidos. São escolas divinas, na dignidade do amor. No entanto, nada no universo tem somente uma utilidade. Existem mundos habitados por uma gama de espíritos inferiores, onde eles tomam corpos materiais para se educarem com mais eficiência. Como exemplo, mostramos a Terra. Aí estão inúmeros desses espíritos aos quais se pode reconhecer pelos seus atos e pelas suas paixões desenfreadas, principalmente nestes fins de tempos apocalípticos. Basta um pouco de razão, para que se possa cientificar dessas verdades anunciadas. Vários planetas, que descrevem a órbita solar, são mundos que não têm condições de fornecer corpos materiais para os espíritos, porém se prestam como presídios onde a justiça cobra de todas as reações aos seus feitos em outras casas planetárias. As condições de todos os mundos são temporárias, como as condições íntimas de todos os espíritos, porque constantemente estamos mudando de costumes, exigidos pelo progresso. Somente Deus tem uma estabilidade. Ele foi, é e será sempre o mesmo, naquilo que dele conhecemos. Não existe assídia em nenhum dos mundos, nem nas coisas criadas, tudo se encontra em pleno cinetismo, porque a vida é movimento constante. Os mundos, tanto na sua formação como na sua decadência, servem como hospedaria para os espíritos retardatários, como oportunidade de educação e corrigenda. Nada que existe se encontra na inutilidade, por ser Deus a inteligência das inteligências e ser onisciente das suas criações. O Cristo de Deus, governador da terra, que assistiu à sua formação, está sempre presente e consciente das suas transformações, observando passo a passo o que pode mudar, porque, o que não deve ser, imediatamente será transformado. Não se deve, portanto, temer a destruição total do planeta, pois isso somente acontece na ideia dos homens que vivem no clima de um pária subjugados pelo desânimo e ainda se esforçando para tirar da mente a vida que continuam a viver. Jesus se encontra na direção do nosso planeta, e ele sabe o que fazer com os cientistas na direção do nosso planeta, de certos recursos da natureza para alarmarem as consciências que trabalham para a paz dos povos. E o Evangelho é o antídoto de todas essas forças negativas, bem como o portador dos meios de fazer da Terra o paraíso onde todos devem alcançar a felicidade, até mesmo os que nela não creem. Os mundos habitados são escolas de Deus, para a libertação das almas. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 237, Lembranças. Os espíritos, quando voltam à pátria espiritual, conservam as lembranças daquilo que aprenderam e que fizeram, mais ou menos nitidamente, de acordo com o seu adiantamento. Entretanto, quando saem do plano espiritual para a reencarnação, tudo esquecem do que aprenderam, mantendo apenas vaga lembrança das leis que lhes podem ajudar, que se irradiam em todos os seres por bênçãos de Deus.
O espírito na carne se encontra aturvado pelos processos do envoltório, esquecendo o passado que pode perturbar o presente, retardando sua marcha. Porém, as leis não agem em tudo somente em uma dinâmica de atuação, ela é brando-enérgica, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. As lembranças no campo da carne chegam aos sentidos de variadas maneiras, de modo a não agitar a alma no que tange ao seu equilíbrio espiritual. No fundo, todos têm as sementes da verdade mais ou menos despertadas, e através dela recebem notícias brandas da realidade espiritual. A doutrina dos espíritos veio nos aumentar a certeza de que a vida continua. Os espíritos que se comunicam pela prática da mediunidade são as almas que estiveram reencarnadas na Terra, e voltam a ela pelos fios da sensibilidade do médium, a fim de dar a sua contribuição para aumentar a esperança das criaturas, de que ninguém morre. Jesus foi o mais puro medianeiro que desceu à terra. Ele disse aos seus discípulos que no terceiro dia ressuscitaria dentre os chamados mortos. Cumprindo a profecia, apareceu para muitos dos seus discípulos com a mensagem de vida, de sorte a alegrar e fazer toda a humanidade confiar que a desencarnação é um processo de mais vida para a alma. A inteligência é um atributo divino como o sol na alma, e quanto menos empecilhos encontra nos escaninhos do espírito, mais luz projeta no exterior. O corpo físico é a maior maravilha que se pode constatar na natureza. Ele foi projetado nos planos superiores, sob a supervisão de Jesus Cristo, como bênção de Deus. É o meio que o espírito usa para o despertamento mais rápido dos dons que Deus colocou no cofre de luz do seu coração. Os homens devem, todos os dias, mesmo que seja por minutos, meditar nas coisas que não foram feitas por eles. A razão lhes dirá quem foi que as fez. Devem demorar um pouco mais na análise da natureza, de modo a conhecê-la, sentindo as leis naturais, que o mundo espiritual ficará mais visível para os seus sentimentos. Todos temos lembranças, e elas são portadoras do que somos por dentro. Todos pensamos e os pensamentos são fios de luz com a mensagem de toda a nossa vida do passado. Todos temos ideias, e elas são marcas dos nossos atos. As lembranças desagradáveis que surgirem em nossa mente, os sonhos que por vezes carregam as mentes no decurso do sono, nos mostram o emaranhado que criamos no passado ou estamos criando para o futuro. Compete a cada um procurar melhores caminhos. Observemos, no percurso da vida, que o que nos vem ao caminho é por analogia dos nossos sentimentos. Comecemos a melhorar por dentro, que o exterior passará a se modificar. Estudemos, observemos e construamos a harmonia. Trabalhemos para ela, que ela nos buscará onde estivermos. Analisemos, tornamos a dizer, as lembranças que possuímos, porque esse é o clima do que somos. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 238, Conhecimento. Os espíritos superiores conhecem muito, eles dominam grande parte dos segredos da natureza divina e humana. Não conhecem tudo, porque somente Deus é conhecedor das leis e dos segredos da criação que Ele mesmo estabeleceu. Os espíritos inferiores têm o conhecimento que a sua elevação atingiu. Muitos deles não sabem mais que os homens, e outros sabem menos que estes. A sabedoria é de grande importância, mas só vai chegando às almas gradativamente, regulada pela lei, para que a ignorância não a use mais do que pode fazê-lo. Quando o abuso chega nos limites, o Senhor confunde os seus responsáveis nas suas próprias criações inferiores e faz com que sofram as consequências. Como sendo um aprendizado, compreender que tudo que foi feito pelo Criador deve ser usado para o bem comum. Se a criatura deseja conhecer, é seu dever aprender primeiro as leis de amor, o valor da caridade, os benefícios do perdão, e o que pode ser útil fraternidade universal. Quando os espíritos forem se aproximando da perfeição, o saber ganhará amplitude na sua consciência, dotando a inteligência e o coração de muitos recursos, em função da sua libertação espiritual. O homem,
Na atualidade, se mostra dominador dos conhecimentos na Terra, mas ele se encontra longe do domínio das forças sutis da natureza. Ele se encontra com o fogo nas mãos e não sabe como dele se libertar. Quem cria as dificuldades é torturado por ela. A ciência foi feita para ajudar o homem em suas diversas necessidades. Quantas ferramentas se encontram nas mãos humanas para ajudá-las no seu labor, e são usadas para ferir seu irmão. As próprias armas de extermínio têm antes o poder de transformar a terra em paraíso, e o homem pela ignorância, orgulho e egoísmo, destrói a sua própria casa, por esquecer a moderação no comportamento, a abstinência nos seus atos, a sobriedade na própria alimentação. O resultado é, pois, o que se vê disseminado: a proliferação de casas de saúde, as doenças de difícil cura se multiplicando, pela continuação das distorções das leis naturais. Deus está deixando o homem conhecer mais um pouco, para depois chamá-lo e corrigi-lo, mostrando às criaturas o amor, como o fez pela presença de Jesus, a fim de tudo consertar e ensinar a humanidade a viver feliz, porque construiu a base do bem imortal. É fácil conhecer os espíritos despertos para o amor, para a perfeição, pelos seus sentimentos, pela vida que levam. Já foi ensinado há muito tempo o melhor meio de se libertar, é conhecendo a verdade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É preciso que cada um acenda a sua própria luz, que respeite os outros e que os ajude a compreender os desígnios de Deus. O mundo se encontra cheio de presídios, com milhões de criaturas envolvidas em crimes, com as paixões vibrando com muita intensidade em todos os seus corpos. E eis que o machado já se encontra ao pé das árvores que não dão frutos bons e devem ser queimadas. Será arrancado todo o joio, porque esse já se encontra crescido e não mais prejudica o trigo. Os espíritos sabem de acordo com o grau de elevação atingido. Se queremos saber mais, trabalhamos no coração, e despertando o dom de ouro que Deus nos deu e que se chama amor. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 239, Princípio das coisas. Os espíritos inferiores não podem conhecer o princípio das coisas, pois lhes falta preparo para tal. Eles, como nos informa o Livro dos Espíritos, não sabem mais que os homens e muitos deles, menos que estes. Somente os espíritos perfeitos, que já se livraram da influência das paixões humanas, que já conheceram a verdade e se encontram livres de todas as inferioridades, podem conhecer, na escala em que se encontram, os princípios das coisas. Mesmo assim se lhes escapam muitas modalidades que somente Deus conhece. Não se pode, entretanto, dizer que são espíritos superiores. Em suas mãos vibram todos os conhecimentos dos segredos do Senhor do Universo. As respostas do Livro dos Espíritos se encontram em síntese, para que os homens trabalhem no mais necessário. A tendência do ser humano é querer saber o que não lhe convém espiritualmente. A ordem maior, da espiritualidade superior, e a de levar as criaturas, através de mensagens e mais mensagens, a conhecerem a si mesmas, identificarem suas deficiências e corrigi-las, trabalharem na caridade consigo mesmas para que no amanhã se encontrem preparadas para outros conhecimentos. Mas a reforma íntima é a base, é o preparo, como que o vestibular da vida. É necessário, portanto, que aprendamos primeiro a amar aos nossos semelhantes, a perdoá-los quando nos ofendem, a trabalhar mostrando a alegria pela perfeição do labor, buscando a fraternidade na sua feição mais pura, e a luz nos levará a quebrar as correntes que nos prendem aos troncos da ignorância. Associemo-nos aos preceitos de Jesus, entendendo-os, e não nos esqueçamos do Mestre em todos os nossos trabalhos, que ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, nos entregará todos os instrumentos de libertação espiritual. Se o homem deseja saber o princípio das coisas, necessário se faz que desperte a curiosidade de saber o princípio do ódio, e como assimilou esse veneno para o seu coração e, ainda mais,
expulsando dos seus sentimentos. Deve procurar também consultar o livro sagrado todos os dias, tirando dele a essência da vida. Cada letra da Boa Nova é força de luz que pode iluminar o seu roteiro. Que abrace os seus companheiros e mostre a eles seus exemplos de amor. E caridade, pois cada transformação que leva a cabo é uma luz que se acende em seu coração, capaz de tranquilizar a consciência e lhe ajudar a liquidar os contrários do amor, que por acaso existam em seu íntimo. Para que conhecer o princípio das coisas, se ainda se desconhece a felicidade para gozar o bem-estar inenarrável? Vamos conhecer, pois essa é a meta dos filhos de Deus, mas em primeiro lugar, saber conhecer, para usar os conhecimentos acendendo luzes em todos os caminhos. A paz imperturbável da consciência somente pode estabelecer a fé se aliada ao saber, sob as bênçãos do amor universal em Cristo. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 240, o tempo. O tempo desaparece diante dos instrutores espirituais. Quem vive irradiando a felicidade deixa de perceber tempo e espaço. Exemplo: quando estamos cercados de companheiros cuja presença nos dá satisfação, as horas passam sem que percebamos. Para os espíritos, nos seus trabalhos benfeitores, cuja consciência se encontra na tranquilidade de Deus, o tempo desaparece e o espaço deixa de existir. No entanto, para a humanidade e espíritos ainda ligados às paixões humanas, esse tempo é uma realidade e o espaço tem a sua presença, impondo limitações. Tudo no mundo é, pois, relativo ao progresso das almas. A terra tem seus altos e baixos, tem suas protuberâncias, água e terra, plantas e animais e, ainda mais, a humanidade que se conta por bilhões de seres. No entanto, se nos elevarmos bem acima do planeta, tudo isso deixa de existir pelas alturas alcançadas. Assim são os espíritos de luz, que já atingiram planos superiores. Para eles o tempo não tem a maior importância e eles se sentirão livres, na liberdade que Deus lhes confiou. Deve o encarnado começar esse trabalho, mesmo se movendo na argamassa da carne, de se libertar do tempo e espaço, não exigindo que isso aconteça imediatamente, pois é função da maturidade, da limpeza de consciência. Não deve esquecer que está preso em um planeta cujas leis existem para que os seres aí estagiados tenham segurança e diretrizes a cumprir, porém o preparo para viver bem fora da Terra deve começar nela, passo a passo, dia a dia. Que faça o que lhe tocar, construindo em seu próprio benefício. A natureza não dá saltos, o seu milagre são as oportunidades que nos oferece, em todos os sentidos, a nos mostrar Deus e sua bondade. Os espíritos inferiores a compreendem, e obedecem o tempo e espaço como os homens, quando passam a viver no espaço que viviam na terra. Quando encontramos dificuldades para entender certas profecias no livro sagrado, é por esse motivo, os profetas verdadeiros vivem além do tempo, e não se encontram presos ao espaço humano. Falam da verdade na liberdade que ela lhes possa facultar. Analisemos o Apocalipse. Nele o apóstolo João, o grande profeta de Patmos, se nos mostra completamente desobediente ao tempo e fora do espaço que usava para essas valiosas profecias. A linguagem dos encarnados está presa a certas leis para ser entendida, mas a linguagem de Jesus é universal e com o tempo poderemos entender melhor o que ele dizia aos seus discípulos. Ele falava geralmente por parábolas, das quais a doutrina dos espíritos dá explicações mais claras, mostrando em espírito e verdade a luz do Verbo divino. A doutrina dos espíritos é uma escola divina, onde os benfeitores da eternidade nos mostram como nos libertarmos, conhecendo a verdade. Ela nos apresenta a caridade como porta de salvação, que vibra em todos os mundos. Agradeçamos a Deus por essas oportunidades de conhecer o bem na sua profundidade, despertando em nossos corações os dons imperecíveis da luz de Deus. Capítulo 37, Livro dos Espíritos,
Questão 241. Olhos para ver. Os espíritos fora da carne têm uma visão mais acentuada do que os encarnados, por estarem mais livres das suas faculdades. Entretanto, é bom que se compreenda que tudo é relativo. O despertamento da alma obedece a uma lei que podemos denominar de merecimento, pelo tamanho espiritual de cada um. Determinadas entidades espirituais, cuja elevação se encontra nos primeiros degraus na escala de ascensão, por vezes não veem mais que os homens, e muitos deles, nem igual a esses. Isso ocorre igualmente no que tange ao saber. Vejamos o que diz o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provar o espírito se ele vem de Deus é examinar o conteúdo da sua fala, se as coisas que ele diz são realmente de natureza evangélica, se procedem do amor. Como já nos referimos, muitos deles não sabem mais que os próprios homens. Em relação às coisas do mundo espiritual elevado, os encarnados se encontram cegos, por estarem envolvidos na carne que tira quase por total a sua visão espiritual. Os que estão livres, capacitados para tal, têm realmente olhos para ver e ouvidos para escutar as belezas da criação de Deus. Devemos observar passo a passo o cortejo da doutrina dos espíritos entre os homens, do que ela é portadora para nosso coração, porque o Espiritismo revela muitas verdades antes escondidas, e traz à luz muitas palavras de Jesus que não tinham uma interpretação verdadeira pelas outras filosofias, de maneira que os homens, mesmo na carne, possam ver melhor, sentindo a esperança da vida que os aguarda além do túmulo. A visão humana sofre muitas restrições, dado o ambiente dos encarnados, onde estão condensados fluidos grosseiros, animalizados pelos próprios inquilinos da terra. Uma das missões, também, do Espiritismo com Jesus, é limpar a atmosfera terrestre, iluminando os sentimentos humanos com os preceitos do Mestre. Por enquanto, está se estendendo pelo mundo a teoria evangélica, para depois, então, iniciar-se a vivência do que se fala todos os dias acerca de Jesus, o Cristo de Deus. Quanto mais ascendem os espíritos rumo à perfeição espiritual, mais visão da verdade e mais tranquilidade consciencial domina a alma, ficando em perfeito estado de felicidade. Não se deve esmorecer, mesmo nos caminhos tortuosos de cada dia. As dificuldades são prenúncio da harmonia que nos espera, desde quando não procuremos os problemas visando rápida ascensão. O Evangelho de Jesus é, pois, o código valioso que veio como herança para as criaturas. Nele se encontram todos os meios lícitos de dilatar os nossos poderes espirituais, alcançando assim a tranquilidade da consciência. Dentro de nós existem todos os recursos, que por vezes buscamos fora, por nos faltar consciência desses valores. O que nos falta é olhos para ver o que realmente somos e de onde viemos, da perfeição soberana. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 242, Conhecimento do passado. O conhecimento do passado é relativo à alma que regride aos liames do pretérito. Recordar é conhecer o que se foi para melhorar o presente e preparar para o futuro. O espírito não tem pleno conhecimento das vidas passadas, ele somente recorda, até onde as suas forças suportarem, o que lhe sirva de lições. Mesmo ao espírito livre da matéria ainda é vedado saber o que já foi. A gradação é norma de equilíbrio em todos os planos de vida, para que tenhamos paz, e essa paz possa nos fornecer forças no decorrer de novas lutas. Existem muitos estudiosos que fazem exercícios de regressão de memória que podem levar o incauto ao abismo, onde a perturbação comanda os sentimentos. Desde quando a natureza a escondeu, por lei do equilíbrio, os feitos longínquos, é porque tudo tem a hora exata de manifestar-se por meios naturais e gradativos, apresentando-se como agente de recuperação das criaturas.
Existem, igualmente, pessoas que estudam hipnotismo e magnetismo, idealizando por esses meios fazer alguém recordar o passado distante, às vezes por brincadeira de mau gosto, e outros querendo criar métodos de cura de pessoas cheias de fobias de outros desequilíbrios provindos do fundo da alma. Esses mexem com fogo, esforçando-se para entenderem que são terapias benfeitoras. O passado, para quem não compreende suas reações, não deve ser tocado. É como que ativação de labaredas que podem destruir o próprio presente, e fazer com que a alma sofra recordações desagradáveis, capazes de levá-la ao caos. A melhor terapia para esses enfermos é, pois, o Evangelho de Jesus, que se reflete com fulgor na doutrina dos Espíritos procurando educar a vida que se leva no presente. Porque a fração do consciente em atividade está de certa forma ligado à consciência profunda, tendo o poder, quando bem estruturado, de dissolver as mazelas de depósitos negativos acamados no subconsciente, aliviando todo o ser e preparando para novas vidas em paz. Mexer com o fundo do lago interno, há milênios acomodando impurezas, é turvar toda a água da vida. É melhor que as impurezas se transformem, pelos poderes do amor e da caridade, em energias sublimadas. Querer recordar o passado e viver nele, é esquecer-se do presente que nos chama, por vezes a realidade. Muitas coisas nos são vedadas, por não estarmos preparados para nos encontrarmos frente a frente com as nossas criações inferiores. O conhecimento da verdade que nos fascina, é relativo às nossas capacidades. O alimento do espírito, sabor e quantidade, é de acordo com a assimilação do mesmo na escala em que se vive. Não se deve ativar o passado, no mínimo que seja, pois não se sabe o que se encontra guardado no baú da consciência à espera de tempo mais dilatado, e que vindo à tona antes do tempo pode causar desastres de difícil reparo. Vamos nos estudar na escola de Cristo. Procuremos os meios que nos fornece a doutrina dos Espíritos, passando a usar melhor hoje, agora, os esforços que despendamos para buscar o que não conhecemos e não dominamos. Entreguemo-nos à disciplina do presente, na educação dos maus pendores, que esse exercício nos levará à paz, pelos caminhos de Jesus. No que se refere ao conhecimento do passado, de outras vidas, deixemos nas mãos do Cristo, sob a orientação de Deus que Ele nos fará recordar somente o que necessitamos, dando-nos maior alegria e grandes esperanças. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 243, Conhecer o futuro. Existem muitas profecias, os profetas são inúmeros, em todas as religiões e filosofias espiritualistas. No entanto, todos já conhecem a existência dos falsos profetas. Eles são em quantidade inumerável. Os verdadeiros são poucos, e mesmo assim são parcimoniosos nas suas predições, falando por parábolas. No mundo espiritual existem também os falsos profetas, e não se pode dizer que todas as mensagens mediúnicas são de espíritos puros. Os que se comunicam são muitos, mas poucos são os escolhidos, para dizer a verdade. Os espíritos puros podem falar do futuro com segurança e somente dizem coisas que não prejudicam os seres humanos. Eles põem as criaturas a pensar sobre o que pode advir, e essas predições trazem consigo estímulos para o aprendizado, principalmente no mundo interno de cada um. O conhecimento do futuro não faz bem a todas as criaturas, e alimento que pode ser rejeitado por muitos corações, por lhes faltar o preparo para tal saber. Os espíritos altamente evoluídos conhecem mais o futuro, e quando falam aos encarnados sabem dosá-lo pelo quilate de despertamento dos que ainda transitam na carne. A verdade fora de hora destrói tanto quanto a mentira. A verdade é relativa, tanto na terra como no céu. Não se pode dar alimento a uma criancinha de meses, qual o que usam os adultos. Não se pode levar uma criaturinha de poucos anos a frequentar a universidade, que exige largos conhecimentos sobre assuntos que os adultos dominam.
Nem os espíritos perfeitos possuem o conhecimento absoluto da verdade, por não terem as condições que Deus, somente Deus, possui. É bom que todos os espíritos, encarnados e desencarnados, procurem recensear o seu passado no presente, colhendo dele o que deve ser consertado e colocando mãos às obras, para que possam se libertar com mais urgência dos feitos incômodos, de modo a aliviar a consciência. Se o Cristo é caminho, trilhemos por ele. Se o Cristo é a verdade, busquemo-la. Se o Cristo é a vida, respiremos nela, porque desta forma aumentaremos o celeiro das qualidades que moram em estado de sonolência em nossos corações. Os espíritos conhecem o futuro, de acordo com o seu despertamento espiritual. Existe uma escala para todos eles. Há muitas entidades que desconhecem o próprio presente, por isso vivem nos caminhos do erro constante. Elas desconhecem as leis mais visíveis, por lhes faltar a maturidade espiritual, que deve ir chegando aos seus sentimentos pelo poder de Deus, através dos tempos. De certa forma, todos os espíritos podem antever o futuro pela intuição, porque todos vieram de Deus, e a existência da paternidade vibra em todos os seres e em todas as coisas. A mensagem do Pai se encontra em toda a sua criação. Muitos encarnados e desencarnados falam do futuro, por ouvir dizer a revelação das coisas divinas que estão por vir. Poucos conseguem entender e mesmo falar sobre elas. Quem sempre teve o poder e completo domínio sobre o futuro foi nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou no seu Evangelho tudo o que estava por vir. E ainda mais, voltou das esferas resplandecentes e, por intermédio do seu apóstolo querido, revelou, na ilha de Patmos, muitas coisas para que o futuro pudesse comprovar pelos fatos. Devemos ter muito cuidado, em se falando do futuro, pois o presente nos pede urgência, no conserto do que temos para reparar. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 244, Alcance. Somente os espíritos perfeitos têm o alcance espiritual de ver a Deus. Essa visão não se compara proporcionada pelos olhos do corpo físico. É uma visão diferente, e as limitações da linguagem humana nos impedem de explicá-la com clareza. Os espíritos que ainda não atingiram a superioridade na escala da perfeição não veem a Deus. Eles têm a intuição da sua existência a seu respeito, são esclarecidos pelos espíritos mais elevados. Deus se expressa na criação pela visibilidade dos seus feitos. Muitos dos falsos profetas encarnados que dizem, e mesmo escrevem, que viram a Deus, que conversam com Ele face a face, estão iludindo a si mesmos. Eles veem espíritos, que tomam por Deus. Mesmo ao grande profeta hebreu, Moisés, que afirma ter recebido os mandamentos diretamente de Deus, aquela mensagem foi transmitida por mensageiros do Cristo. Apenas Jesus recebia o estímulo diretamente de Deus, na terra, por se encontrar capacitado para tal percepção divina em todos os seus sentidos. Isso é fácil de compreender, é necessário vibrar na faixa do emissor, pureza com pureza, de outro modo as próprias leis desaconselham tentar. Os próprios médiuns encarnados devem reconhecer os espíritos que se comunicam com eles, pela vida que levam e pelos sentimentos desabrochados em seus corações. Os semelhantes atraem os semelhantes, tal é a lei de justiça, na justiça divina. Ver a Deus é uma coisa, e sentir a sua soberania é outra. A voz da consciência sempre fala do Criador, porque dentro dela se encontram registradas todas as suas leis, por regência da verdade. A criança, quando faz o mal, se esconde para que ninguém perceba o que fez. Quando faz boas coisas, fica presente e deseja ouvir elogios, pois o espírito conhece o bem e o mal, como leis que vibram em seu coração. Se queremos ver mais longe do que percebemos, melhoremos nossa visão, esquecendo as ofensas e passando a amar o ofensor, esquecendo o ódio e em seu lugar colocando a fraternidade, esquecendo a usura, vivendo no desprendimento,
e nesses caminhos ensinados por Jesus atingiremos a perfeição. Isso acontecendo, poderemos perceber os espíritos e as coisas que se encontram nos mundos perfeitos. A visão de Deus não é para todos, mas o caminho é comum. Devemos percorrê-lo com segurança, de modo que a fé nos leve a essa esperança, amando e servindo, perdoando e esquecendo faltas, trabalhando por dever de servir mais. A doutrina espírita nos clareia mais a visão, enriquecendo a nossa inteligência, de sorte a nos libertar da visão obscura da terra, passando a alcançar as belezas imortais da espiritualidade superior. Quando estamos adivinhando a existência de Deus, já é começo de despertamento dos nossos dons de vida. Passamos a compreender as leis universais que nos dão segurança, para depois sentirmos a claridade da sua existência na consciência, integrando-nos à verdade que nos mostrará o Criador com perfeição. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 245, Visão de Espírito. A visão do espírito é diferente da visão dos seres humanos, não sendo circunscrita como a deles. Ela reside em todo o seu ser, quando se trata de espíritos superiores. Em muitos dos que ainda alimentam paixões inferiores, a visão é bem mais restrita que as criaturas encarnadas, quando não perdem esse dom temporariamente. A visão a que nos referimos, do espírito puro, se encontra em todos os seres, porém, nos espíritos que ainda se encontram presos aos liames das ilusões, ela está empanada pela baixa vibração da alma. Se Deus fez todos iguais, todos têm de tudo para a felicidade, dependendo da maturidade de quem carrega consigo o céu e os anjos dentro do coração. Jesus veio nos ensinar como acelerar essas qualidades no nosso mundo íntimo, compreendendo e vivendo as leis naturais criadas por Deus. O Evangelho do Mestre nos mostra a todos, com simplicidade, as verdades que têm a capacidade de nos ajudar a nos libertarmos das mazelas que criamos por ignorância. A matéria, em forma de corpo humano que se usa como processo de elevação, é uma bênção de Deus para os caminhos da alma. Quando todos compreenderem essa verdade, passarão a abençoá-la todos os dias, aproveitando todas as possibilidades que os céus lhes dá, lendo e guardando as lições escritas nos roteiros valiosos do mundo. A Terra é um mundo de expiação, portanto classificado dentre muitos como um planeta inferior, e nesse sentido, escapa às possibilidades de proporcionar felicidade. O gozo de muitos espíritos nela encarnados é o de saber que existe esse estado da alma, e que algum dia deverão gozá-la, quando o merecimento marcar o dia da libertação das inferioridades muito comuns na face da Terra. O mundo em que moramos deve passar por enquanto, de um estágio para outro, ascendendo na escala dos mundos, alcançando mais um grau de elevação, e nessa ascensão oferecerá mais conforto e mais esperança para os corações atribulados que nela ficarem, herdando, assim, essas possibilidades de maior harmonia espiritual. A visão dos espíritos é relativa, de acordo com o seu crescimento na escala a que pertencem. Quando se trata de espíritos puros, todos os dons são dilatados, as faculdades esplendem em todo o seu ser, e a linguagem humana é pobre para que se possa entender os valores do espírito imortal. Não se deve revoltar com os problemas, com os infortúnios, com as dores, são entraves aparentes, com a força da libertação a oferecer aos encarnados o amor, a gratidão, a presença de Deus através dessas possibilidades. Quando passamos a compreender alguma claridade da realidade espiritual, entenderemos que não devemos profligar a luz que nos procura em nome daquele que tanto nos ama. É de passo a passo nos caminhos do mundo, na brevidade que ele pode dar, que acenderemos a luz na intimidade do próprio ser, começando a despertar a visão em todo o espírito. Toda subida tem o preço do esforço próprio, mas receberemos, em primeiro lugar, as bênçãos de Deus, que nunca esquece os seus filhos do coração. Capítulo 42, Livro dos Espíritos,
Questão 246. Luz e trevas. Os espíritos puros, ou mais ou menos puros, não têm necessidade da luz para ver as coisas. Eles usam a luz para operações grandiosas na casa do Pai, como co-construtores onde forem chamados a servir.